queridos alunos, que satisfação poder encontrar vocês aqui na unidade 6 da nossa apostila, que vai falar sobre falar com desembaraço e sem constrangimentos, parte 1. Eu sou a professora Julie Schultz, sou especialista em comunicação oratória e também em educação corporativa, e sejam todos bem-vindos à nossa unidade maravilhosa, que é a unidade 6. E vamos falar aqui sobre o quê? A fala é muito importante, é uma característica muito importante e pode ser decisiva em sua vida pessoal e profissional. Pessoas que se comunicam bem, elas conquistam o quê? Uma maior atenção do público que as pessoas tímidas ou que não gostam de falar em público. E isso é fato. Na unidade passada, nós trabalhamos bastante essa questão de como que nós podemos preparar a nossa postura, que postura adequada nós precisamos ter nesse ambiente de trabalho para gerarmos o quê? Uma melhor impressão. E agora nós vamos dar continuidade na desenvoltura da nossa fala para que a gente fale aí sem desembaraços e principalmente sem constrangimentos. Que realmente a comunicação saia aí de forma bem natural, bem nítida, principalmente. E aí nós vamos desenvolver alguns pontos que são fundamentais e a importância para falar com desembaraço e sem constrangimentos. E para isso nós vamos fazer aqueles exercícios que eu havia prometido para vocês lá na outra unidade. Fiz a correção logo no início e agora sim chegou o momento de nós praticarmos juntos para que possamos ter uma melhor comunicação. E os exercícios vamos começar com o exercício de palavras de valor. Esse exercício ele ajuda a dar mais o quê? Mais destaque nas palavras, tornando a comunicação mais interessante, tornando a sua leitura, até mesmo uma leitura dinâmica. O que seria a leitura dinâmica? Prof, o que é corrigindo? O que é a leitura dinâmica? Sabe aquela leitura que você começa a ler e que você intercala a leitura com os interlocutores, trazendo mais vida? O Barack Obama fazia muito isso nos discursos dele. Fazia porque ele não é mais o presidente, mas está vivo, graças a Deus. E o que acontece? Quando ele falava, e às vezes ele não tinha o próprio discurso, mas ele lia ali um discurso sobre um determinado assunto, ele lia e ele intercalava o olhar com os interlocutores, com os jornalistas, e isso mostra que, peraí, ele tá lendo, mas ele tá junto comigo nessa história. A partir do momento que ele pratica a leitura ali comigo e que ele mantém o contato visual, ele está mostrando que ele quer a minha interação junto nesse texto. E é assim que os interlocutores entendem quando você pratica o olhar. Agora imagina quando você pratica a dinâmica na sua voz. Que não fica aquela voz monótona, que não fica aquela voz muito linear e que traz aí as ênfases para você conseguir prestar atenção no que está sendo dito. Que chame aí a atenção de vocês através dos gatilhos mentais. O que são os gatilhos mentais? São palavras que nós destacamos, que nós verbalizamos, e essas palavras que são verbalizadas, elas chegam no interlocutor ou nos interlocutores em formato de estímulos. Esses estímulos, eles vão direto para o nosso subconsciente e eles geram aí uma reação, seja ela positiva ou negativa. Tudo vai de acordo com o meu objetivo, com a minha intenção naquele estímulo. É claro que nem sempre a gente pode controlar a reação daquela pessoa para um determinado estímulo positivo, porque pode ser que ela tenha tido experiências negativas com aquele estímulo que normalmente para as outras pessoas seriam positivos. Mas é claro que dentro ali do simples, do geral, a gente consegue trazer palavras positivas, remetendo ali para o subconsciente daqueles interlocutores sentimentos bons. E as palavras de valor, elas trazem isso. Então vamos aprender? Por exemplo, eu coloquei aqui uma frase minha. Eu viajei pela Índia por 26 dias. O que vocês farão? Vocês colocarão as frases aí que mais agradam vocês. Procura fazer uma frase, não texto, mas uma frase simples. E aí você vai fazer o quê? No meu caso, eu viajei pela Índia por 26 dias. Eu fiquei lá em torno de 26, entre chegar na Índia, Etiópia, na África e depois voltar para cá para o Brasil. Eu fiquei em torno de 30 dias nessa função. Mas na Índia mesmo, vivendo a cultura, foram 26 dias. E aí o que acontece? Você vai repetir mais 2 vezes ou 3 vezes, corrigindo, porque no exercício você apresenta a frase, depois você apresenta a mesma frase, destacando palavras.
Então, cada frase repetida, você destaca uma palavra trazendo uma entonação diferente. Vamos lá, comigo aqui. Por exemplo, a frase é: eu viajei pela Índia por 26 dias. Começa o exercício de palavras de valor. Eu viajei pela Índia por 26 dias. Aonde está a ênfase? No eu. Então, a primeira. Segundo, eu viajei pela Índia por 26 dias. Aonde está a segunda ênfase? Viajei. Então, na segunda frase, eu destaquei não eu destaquei o viajei. E na terceira frase, eu posso colocar: eu viajei pela Índia por 26 dias. Eu posso destacar a Índia, como eu também posso fazer uma outra frase. Aí já são 4. Eu viajei pela Índia por 26 dias. Então, nesse momento, a mesma frase traz uma ideia diferente, traz uma entonação diferente que gera estímulos distintos para os interlocutores. Então é muito importante que você crie familiaridade com o texto. E quando você criar familiaridade com o texto, você destaca lá com o marcador de texto as palavras que você julga, que você acredita que sejam palavras impactantes e que trariam aí um contexto, uma mensagem, um prestar atenção do interlocutor para com o seu texto. Tá bem? Certo? Tranquilo aí? Então, o que acontece? Eu viajei pela Índia. Pode ser qualquer outra frase que ajude você nesse processo de adaptação da fala. Uma outra dica, antes da gente finalizar aqui o nosso vídeo, é muito importante que você pense assim: num texto, a estrutura de um texto, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que eu entenda, primeiro identifique sobre o que o texto fala. Depois, ele vai dizer assim: tá, o texto fala sobre isso. Qual é o próximo passo? É você entender, no caso, primeiro, corrigindo, você entende a história, depois o que o texto fala. Aí, em segundo lugar, você vai identificar se é uma narrativa, se é um texto argumentativo, se é um texto de conscientização, se é um texto de informativo, se é um texto... uma história, um poema. E aí, da última vez, na terceira vez, você vai ler em voz alta, trazendo essas entonações das palavras de valor aqui do nosso exercício. E o mais interessante, pega um texto que você goste aí em casa e começa a colocar as palavras de valor e leia, trazendo essa entonação, essa ênfase na palavra, para ver que sensação vai causar no seu interlocutor ou nos seus interlocutores, que são as pessoas que estão escutando o seu texto. Então agora é hora de praticar e fica com vocês essa atividade para que vocês entendam ali como que a pessoa, o meu interlocutor, reage depois dos meus exercícios de valor, das palavras de valor. Tá bem, meus queridos? Combinado? Nós vamos ficar por aqui. Aguarde aí a segunda parte da nossa unidade 6 e eu espero por vocês. E como sempre, vamos emanar uma palavra de prosperidade? 1, 2, 3 e sucesso! Muito obrigada, meus queridos, e até o próximo vídeo!